Olá, meu irmão, meu adolescente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a aula 9 da Escola Bíblica Dominical. E ela traz o seguinte título: Um Rei Bem-Sucedido. Sabe qual é esse rei? Esse rei é o rei Ezequias. O texto bíblico, o nosso texto base, está em 2 Crônicas 29, de 1 a 36. 2 Crônicas 30, de 1 a 27, e 2 Crônicas 31, de 1 a 21. E você também pode se aprofundar lendo 2 Reis, a partir do capítulo 18, que vai trazer o reinado de Ezequias, rei de Judá, vai falar sobre, vai aprofundar sobre a invasão de Senaqueribe, sobre o livramento, sobre a afronta que ele sofreu. E o resumo dessa aula seria o seguinte: Ezequias, o 13º rei, de Jerusalém, de Judá, ele decidiu mudar uma trajetória dos reis anteriores, e ele decidiu a santificação. Ele parou, quando ele assumiu, o primeiro ato dele foi purificar, santificar o templo do Senhor, começando pelos sacerdotes, pelos levitas. Na sequência, ele clamou, ele chamou, ele convidou o povo para fazer o mesmo, para que todos se santificassem, e celebrou a Páscoa, essa festa, um mês depois, que era permitido pela lei, depois que todos estivessem santificados, e fez um culto, né, de santificação, de expiação pelos pecados, buscando a santidade, um reencontro daquele povo com Deus. E ele foi bem sucedido. E ele sendo bem sucedido, ele alcançando graça diante do Senhor, não quer dizer que ele teve um reinado pacífico. Ele enfrentou sim dificuldades em seu reinado. E em 2 Reis, nós percebemos que ele foi o rei da Síria, né, cercou a cidade de Jerusalém, né, Senaqueribe, afrontou, né, e ele foi, os mensageiros foram muito sarcásticos, né, dizendo que o rei Ezequias confiava em Deus, porque até o ouro das portas, até o ouro do santuário, do templo, ele usou para tentar agradar o rei da Síria. E eles tentam convencer o rei a desistir. A gente vê um outro livramento ali maravilhoso de Deus. E o resumo da aula: Ezequias foi o 13º rei de Judá. Governou por 29 anos e tinha 25 anos quando começou a reinar. Suas primeiras ações foram reparar as portas e purificar o templo, restabelecendo o trabalho dos sacerdotes e levitas, para que desempenhassem suas funções. O seu reinado foi comparado ao de Davi, pois ele combateu a idolatria, destruiu o antigo símbolo de Israel, a serpente de bronze, está lá em 2 Reis 18, capítulo 18, que havia sido feito nos tempos de Moisés, que estava tornando um objeto de idolatria. Em 2 Reis, a gente percebe, depois de um certo período, os desafios, os problemas que ele enfrentou, né, um outro rei tentando conquistar Jerusalém, e como Deus fez um livramento maravilhoso, né, como Deus conseguiu livrar a vida do rei Ezequias de todo o povo, matando todos os soldados que estavam cercando a cidade. E depois ainda o Senhor privilegiou, atendeu um pedido do rei Ezequias e concedeu a ele mais 15 anos de vida, para que ele pudesse reinar e continuar com o seu propósito, com o propósito que tinha no seu coração. Então é uma história do povo de Israel,
é uma história que está na Bíblia e que vale a pena a gente estudar. Na Escola Bíblica Dominical, na aula presencial, nós vamos aprofundar um pouco mais, ler os textos. Conto com a participação e convido a todos à leitura dos textos. Muito obrigado e nos vemos logo.